Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do quadrinho europeu da editora Glenar, O Muro, publicação que chega ao Brasil pela editora Alta Geek, material que compila as 5 partes numa edição de volume único, material que tem um bom acabamento gráfico, né? Uma bela arte de capa, edição no formato americano, encadernado, conta com capa cartonada e orelhinhas, papel couché colorido, são 160 páginas, ao preço de R$ 79,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Esta publicação ela é escrita e desenhada pelo Mario Alberti, italiano, que já trabalhou para Marvel, para DC, inclusive tem algumas obras muito legais desenhadas por ele, como O Fio da Navalha, que foi aquele encadernado capa dura lançado pela Mitos, um quadrinho muito bacana, que teve resenha aqui no Central HQs, baseado no roteiro do Antoine Charrelion. Ele que é diretor de cinema, é um francês, e ele teve ali a ideia de montar um roteiro de um filme, apresentou lá em Hollywood, mas acabou que houve um engavetamento desse projeto por conta dos custos, né? O orçamento ficaria realmente muito alto, é uma história que se passa num futuro distópico, a lá Mad Max e outros elementos de filmes do gênero, e aí ele imaginou que poderia haver uma adaptação desse roteiro dele para os quadrinhos. E o escolhido foi o italiano Mario Alberti, né, que vai fazer esta obra aqui. A ideia do roteiro desse quadrinho surgiu quando o Antoine ele escutou o Nicolas Sarkozy, né, comandante da Itália na época, falando sobre a construção de um muro ali na Europa para impedir, né, a imigração ilegal que estava acontecendo de uma forma mais avassaladora. E aí o Antoine, na introdução desta obra, ele até comenta, né, que isso fez com que ele refletisse bastante, né, sobre essa questão da separação das pessoas, do lance das classes também, o muro que separa os Estados Unidos do México, que já é um tema bastante controverso. Então ele resolve criar essa história inspirado, obviamente, nessa questão imigratória de países islâmicos, de países africanos ali para a Europa. E aí nós somos apresentados aos protagonistas da história, o Solal e a sua irmã Eva. O Solal, ele é um mecânico, a irmã, ela tem uma doença respiratória, o remédio está acabando, o irmão obviamente vai em busca de medicamentos para evitar a morte da irmã. Então eles estão aqui numa espécie de road trip nesse mundo distópico, a história é ambientada no Mediterrâneo, só que o mar secou, então tá tudo inóspito realmente. Eu tenho muitos elogios para fazer em relação às cores e também à arte do Mario Alberti, ele consegue ambientar o leitor de uma forma realmente bem imersiva dentro da história. Repara aqui, ó, os tons de ferrugem, laranja, o marrom, né, dando aquele ar desértico, de que você tem ali só pó, mal chove. E aí eles vão em busca desses medicamentos que se encontram numa espécie de Éden, assim que é conhecido, um muro que divide, né, a sociedade. Eles vão acabar encontrando um grupo de nômades à la Mad Max, que são conhecidos como bastardos, e esse aqui é o líder deles, que é chamado apenas de bastardo. Acabam sendo feitos reféns por esse grupo, sendo que o objetivo do Solal é realmente buscar esses medicamentos. É mostrado através de flashbacks o que aconteceu, né? Por que houve essa divisão. Você percebe que lá no Éden, a alta casta, a nobreza, ela está ali protegida ou não? Você precisa ler a história. Será que esse muro, no final das contas, ele realmente traz um benefício ou um malefício para as pessoas que estão de fora? E tudo isso ele é abrilhantado pela arte do Mario Alberti, que, na minha opinião, realmente faz um trabalho muito interessante em termos de narrativa, de ambientação dentro da história, traz uma arte caótica em alguns momentos, que algumas pessoas podem não curtir tanto, porque você não tem uma exata definição, é o caos realmente tomando conta das páginas.
Ele tem um ritmo bem acelerado, o que, na minha opinião, aí sim traz um comprometimento para a narrativa da história, ainda que em termos de ação seja realmente muito legal, mas as coisas acabam acontecendo de uma forma meio atropelada, sem um maior trabalho de diálogos, de roteiro. Você fica em alguns momentos um pouco confuso, perdido com o que está acontecendo. Então, essa parte narrativa realmente me incomodou, ainda que a arte, como eu já disse, né, realmente é muito competente, consegue trazer o leitor para dentro da história. Mas esse aspecto das coisas acontecerem no ritmo muito frenético, eu acho que traz uma certa confusão para dentro da história. Olha só, mais um pouquinho da arte. Essa publicação também já havia sido analisada por dois apoiadores do canal, dentro do quadro Central Resenhas, o Sérgio e o Renato, que adoraram esse material. Eles realmente curtiram bastante essa publicação. Eu achei que tem ressalvas aqui que me incomodaram, que foi basicamente o que eu apontei para vocês. Não tem um desenvolvimento tão interessante em relação aos protagonistas, eles parecem meio clichês dentro da história. Esse lance também do líder dos bastardos, através de um flashback, entra numa conveniência dentro da história, o que não me agradou. Então, em resumo, galera, que nota que eu dou para O Muro, né, da Alta Geek? Eu dou uma nota entre 7 e 7,5. Material interessante aí, quem sabe vale a pena vocês arriscarem esse material, até porque eu trouxe duas outras opiniões, né, que divergem da minha e que deram, se eu não me engano, uma nota 9 para esse material. De qualquer forma é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!